subordinada. No caso, as subordinadas adverbiais. Então, aqui tem algumas definições do que são essas orações subordinadas. Então, de acordo com o Cunha e Sintra, né, a gramática do Cunha e Sintra, oração subordinada. Dizemos que a oração subordinada funciona sempre como um termo essencial, integrante ou acessório de outra oração. A gente sabe que quando está falando de oração subordinada, a gente está falando de que existe uma oração principal e essa oração principal está incompleta, e quem completa a ideia dessa oração principal, para lhe dar sentido, é uma oração subordinada. Então, para Cunha e Sintra, a definição de oração subordinada é que ela funciona sempre como um termo essencial, integrante ou acessório de uma outra oração. Já para Rocha Lima, no período composto por subordinação, há uma oração principal, que traz presa a si como dependente, outra ou outras. Dependentes porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal. E quando ele fala cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal, esse papel pode ser de um termo essencial, de um termo integrante, de um termo acessório. Já no livro didático, a definição de subordinada é toda oração que funciona como termo, sujeito, objeto, adjunto adverbial, etc., de outra oração. Então aqui ele já não colocou como termo essencial, integrante ou acessório, já estendeu, né? Já expandiu, sujeito, objeto, adjunto adverbial, enfim. Então isso é uma oração, definição do livro didático, do que vem a ser uma oração subordinada. O Cunha e Sintra, ele falou que orações subordinadas, elas podem ser termos essenciais, acessórios ou integrantes. Então, a gente vai ver o que são esses termos essenciais, o que são esses termos acessórios, o que são esses termos integrantes. Já que ele disse que, eles disseram, né? Cunha e Sintra são duas pessoas. Já que eles disseram que a subordinada é isso. Então, o que são os termos essenciais de uma oração? Sujeito, predicado. Pensar em essencial, é aquilo que não pode faltar. É essencial. Então, sujeito e predicado é o que compõe uma frase, uma oração, né? Então, não pode faltar um sujeito e um predicado, apesar de que existem orações sem sujeito. Ou o tal do sujeito indeterminado. Mas são termos essenciais. De alguma maneira, a gente consegue recuperar esse sujeito. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Termos acessórios, adjuntos, os adverbiais, os adnominais e os apostos. Então, a gente tem que pensar em termos acessórios, aquela coisa que é acessório. Você pode retirar, e mesmo que você retire, aquela frase, aquela oração, ela vai continuar fazendo sentido. Não vou utilizar o termo frase, porque frase pode ser qualquer coisa, não precisa de verbo. A oração, para ela ter essa característica de oração, ela precisa de um verbo. Então, eu vou utilizar somente o termo oração. Então, os termos acessórios da oração são os adjuntos e o aposto. Por quê? Eu posso retirar esses termos da oração, que a oração vai continuar fazendo todo o sentido. Mesmo que eu retire um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, um aposto, a minha oração vai continuar tendo sentido, ok? Porque é somente um termo acessório. Então, a gente pensar em acessório, aquela coisa que a gente pode colocar ou não, que ainda vai continuar. Então, por exemplo, se um menino ele sai e usa um boné seria um termo acessório, ele está ali para complementar mais o visual dele. Uma menina que utiliza um determinado brinco, aquilo ali é um termo acessório, está ali para complementar mais o visual. Enfim, é um acessório, você pode retirar que vai continuar perfeito. Então, pensar em termos acessórios como esses elementos que você pode retirar da oração e essa oração ainda vai continuar com o sentido completo, porque os termos acessórios, eles estão ali para dar uma informação a mais, uma característica a mais, né? Então, podem ser retirados, sem perda de sentido da oração. E os termos integrantes são os complementos e agente da passiva. Então, os termos integrantes, eles estão ali para integrar.
e eles são necessários. Não dá para você retirar um termo integrante, porque está ali para integrar mesmo aquele contexto de oração. Então, quando o Cunha e Sintra diz, ou quando o Rocha Lima diz, ou o livro didático diz que uma oração subordinada é essa, que se refere a esses elementos, né? Termo essencial, termo integrante, termo acessório, ou quando funciona como sujeito, objeto, adjunto, enfim, ou quando ela é dependente de uma outra, nada mais é do que estão dizendo a mesma coisa. Existe uma oração principal, essa oração principal ela está com seu sentido incompleto e ela precisa de uma outra para completar a sua ideia. Então, essa outra se subordina a essa oração principal. E aí ela vai sim ter essa classificação de uma oração subordinada. E aí, no caso, ela vai ser uma subordinada adverbial, que vão ser o grupo de orações que a gente vai ver hoje, porque ela vai ter mais esse caráter de um advérbio. Bom, as subordinadas são orações que completam o sentido de outra e dependem dela. É iniciada por conjunção subordinativa ou pronome relativo. Característica das orações subordinadas, elas são dependentes. Então, sempre que eu estiver falando de oração subordinada, eu vou estar falando de orações que são dependentes de uma outra para que faça sentido. Ou seja, tanto a principal está incompleta, quanto a subordinada, porque a subordinada é que completa a ideia da oração principal. E aí ela sempre vai estar ligada por conjunção subordinativa, que é o caso das orações subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais, ou ligadas por meio de um pronome relativo, que aí é o caso das orações subordinadas adjetivas. Bom, existe uma oração principal, e essa oração principal tem um sentido incompleto, e a subordinada completa a ideia e o sentido dessa oração principal. E aí as orações subordinadas são divididas em 3 grupos, as substantivas, as adjetivas, e hoje a gente vai ver o grupo das subordinadas adverbiais. Bom, uma subordinada adverbial, ela tem uma função, um caráter mais de um adjunto adverbial, ou seja, o adjunto é um termo acessório, e ela funciona, a função dela semântica, o caráter mais semântico dela é essa ideia de um adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles provêm de advérbios, né? O advérbio é o que dá lá uma característica, né? Um modo, enfim, uma intensidade àquele verbo. Então, verbo ao nome dependendo da situação. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas sempre vão funcionar como um adjunto adverbial. Então, elas podem ser subordinada, oração subordinada adverbial causal. Então, a gente vai classificar como uma oração subordinada causal se ela estiver indicando a ideia de causa. Uma subordinada adverbial comparativa, quando está ali expressa uma comparação entre a oração principal e a subordinada, está ali expressa a ideia de comparação. A subordinada adverbial concessiva, que exprime um fato que poderia impedir o fato expresso na oração principal. Poderia impedir, mas não impede. Então, há uma concessão ali. Então, por isso, elas são consideradas como concessivas. As subordinadas adverbiais condicional, como o próprio nome já diz, ela exprime uma condição em relação à oração principal. Então, para que determinado fato aconteça, tem que haver uma condição. A oração subordinada adverbial conformativa exprime uma ideia de acordo, de conformidade entre a oração principal. A oração subordinada adverbial consecutiva imprime a ideia de consequência, expressa na oração principal. Então, você tem a oração principal e a subordinada, ela está indicando uma consequência em relação à oração principal. Por isso, ela é classificada como oração subordinada adverbial consecutiva. As orações subordinadas adverbiais finais indicam a ideia de finalidade, objetivo, né? O caráter semântico dela, né? É de finalidade, de objetivo. A oração subordinada adverbial proporcional indica proporção.
Então, a característica semântica, vamos dizer assim, dessa oração é indicar uma proporção entre a oração principal e a oração subordinada. E as orações adverbiais temporais, que imprime ali a ideia de tempo, né, em relação à oração principal. Para todas elas existem algumas conjunções que estabelecem essas relações, né? A gente precisa conhecer e identificar algumas dessas conjunções, desses elementos, né? Essas conjunções ou locuções conjuntivas que estão ali para fazer essa ponte, essa ligação entre a oração principal e a subordinada. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de subordinadas adverbiais. Então, as adverbiais vão estar sempre em vermelho. Então, uma adverbial de causa. Então, saiu cedo porque precisava resolver um problema. Então, qual é a causa? Qual é o motivo? Qual é a razão de precisar sair cedo? Porque precisava resolver um problema. Então, esse porquê é a conjunção subordinativa, a gente diz subordinativa, porque a gente está falando de oração subordinada, que está ligando, fazendo essa ponte entre a oração principal, que saiu cedo, e a subordinada, que indica ali uma causa. Ou foi a causa para a pessoa ter saído cedo, porque precisava resolver um problema. Aqui, vai dar tudo certo, já que estudamos bastante. Então, qual é a causa, a razão de dar tudo certo? É porque já estudamos bastante. Então, esse já que seria a locução conjuntiva que está introduzindo, né, que está ligando a oração subordinada à oração principal, vai dar tudo certo. Aqui a gente tem um exemplo de oração subordinada adverbial de comparação. Então, o rapaz chorava como uma criança. Então, a comparação, está comparando esse modo desse rapaz chorar ao de uma criança. Então, o como é o elemento que a gente utiliza para fazer essa comparação. Esta cidade é tão poluída quanto aquela. Então, tão quanto seria esse elemento que indica, né, que passa essa ideia de comparação em relação à oração principal. Então, esta cidade ela é tão poluída quanto aquela. A adverbial de concessão. Ninguém me ouviu, embora eu falasse alto. Então, embora eu falasse alto, está dando a ideia ali de concessão em relação à oração principal, ninguém me ouviu. No caso das orações subordinadas, nas conjunções que a gente utiliza, subordinadas concessivas, a gente sempre vai utilizar verbos no modo subjuntivo. Então, sempre que aparecer um verbo no modo subjuntivo, a gente vai estar falando se estiver analisando orações, se trata de uma oração subordinada adverbial concessiva, né? Ideia de concessão. Então, sempre, né, uma característica das concessivas é trazer um verbo no subjuntivo. Mesmo que chova, irei ao jogo. Então, a concessão, né, o elemento, né, que poderia impedir, mas que não impede a ação de ir ao jogo, é que mesmo que chova. Pode estar chovendo ou não estar chovendo, que vai ao jogo, irei ao jogo. Então, uma característica dessas orações subordinadas adverbiais é que elas têm mobilidades, elas podem tanto iniciar as frases, as orações, quanto ser a segunda parte da oração. Elas não têm necessariamente que a oração principal começar e a subordinada terminar. No caso das subordinadas adverbiais, elas têm essas mobilidades, elas podem começar a frase e ouvir depois da oração principal. As orações subordinadas adverbial de condição. Se eu algum dia ficar rica, não me esquecerei de meus amigos. Então, qual é a condição de eu não me esquecer dos meus amigos? É se eu algum dia ficar rica. Então, aqui está expresso uma condição.
uma condição para que a oração principal ela tenha sentido, o sentido dessa oração principal seja completado, né? Porque qual é a condição de eu não esquecer dos meus amigos? É se algum dia eu ficar rica, eu não esquecerei dos meus amigos. Chegaremos cedo. Qual é a condição para a gente poder chegar cedo? Caso o trânsito esteja bom, né? Então, a condição é essa. Se o trânsito não estiver bom, provavelmente não chegaremos cedo. As adverbiais de conformidade. Indica que ela conformidade, né? Em relação à oração principal. Então, envie-lhe um e-mail sobre vendas, conforme combinamos. Aí você tem aqui o conectivo, né? A conjunção, que indica essa ligação da ideia de conformidade. E a adverbial consecutiva, né? Que indica uma consequência. Choveu tanto que não fui ao jogo. Então, que não fui ao jogo é a consequência pelo fato de ter chovido tanto. Então, choveu tanto, qual é a consequência que gerou disso? Eu não ir ao jogo. Então, se não tivesse chovido tanto, eu teria ido. Então, para toda ação há uma reação. Então, o fato de ter chovido muito fez com que eu não fosse ao jogo. Então, gerou uma consequência. Então, as orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas indicam essa ideia de consequência em relação à oração principal, ok? Então, sempre funcionando como semanticamente pensando na ideia de um adjunto, né? Adverbial. As adverbiais finais, né, que indica a finalidade. Então, trabalha muito a fim de que nada falte à família. Então, qual é a finalidade para se trabalhar muito? A fim de que nada falte à família. Então, essa é a finalidade de trabalhar muito. Então, você tem a oração principal. Essa oração principal está incompleta, trabalha muito. Porque com a finalidade de se trabalhar muito é para isso, para que nada falte à família. Resolva isso logo para que possamos sair. Então, qual é a finalidade para se resolver isso logo? É para que a gente possa sair, para que possamos sair. Então, para que é a locução conjuntiva, né? Que liga a oração subordinada a essa oração principal, indicando uma ideia de finalidade. As proporcionais. Quanto mais fala, mais ele se confunde. Então, é proporcional uma ação à outra. Então, à medida que a pessoa vai falando, ela vai se confundindo. Então, quanto mais fala, mais se confunde. Então, sempre que eu estiver indicando a ideia de proporção, né, existe algumas, né, a medida que a proporção que, enfim, são locuções conjuntivas que imprimem essa ideia de proporção, né? Quanto mais, enfim, são conjunções que indicam essa ideia de proporcionalidade. E as temporais, né, que indica a ideia de tempo. Então, fiquei feliz. Qual foi o momento em que eu fiquei feliz? Quando você chegou. Então, quando você chegou foi o momento em que eu comecei a ficar feliz. Então, quando você chegou é uma subordinada que indica tempo, o momento em que a ação, né, começou a ser concluída em relação à oração principal. E enquanto morou aqui, procedeu com muito respeito. Então, enquanto morou aqui, é a oração subordinada temporal, de tempo, né? Aquele período de tempo em que a pessoa morou naquele determinado lugar. Procedeu com muito respeito. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas têm essa função de um adjunto, né? De estar ali como um termo acessório, de você estar ali para completar a ideia daquele termo, que no caso é uma oração, né? Que a gente chama de oração principal. Que a gente tem a principal
e a outra é considerada subordinada porque a principal ela está no seu sentido incompleto e essa subordinada ela vai se juntar a essa principal para que essa oração tenha um sentido completo. E aí ela pode assumir essas várias funções, ou de indicador de tempo, ou indicador de causa, ou indicador de proporção, ou de finalidade, enfim, ou de uma concessão, enfim, ela pode assumir esses vários caráteres, que aí a gente diz que é uma característica dos adjuntos, tá ali para indicar dar uma informação a mais a respeito de determinados elementos. Então, como a gente está falando de oração, então para caracterizar, né, para completar a ideia dessa oração principal. Então, sempre vai haver, quando a gente está falando de oração subordinada, sempre vai haver a subordinada empregada, né, com uma conjunção ou uma locução. Quando eu falo conjunção, é um elemento só. Por exemplo, quando é um elemento é uma conjunção, mas quando eu digo a fim de que ou para que, é uma locução. Então, se tem mais de um elemento, é uma locução. Se tem só um elemento, a gente diz que é uma conjunção ou conectivo. Então, sempre vai haver um conectivo, né, uma conjunção, ligando essas duas partes, seja a oração principal e a oração subordinada. E essa oração subordinada ela vai estar imprimindo aí essa ideia de causa, ou de condição, ou de consequência, ou de finalidade, ou de tempo. A gente é que tem que prestar atenção quando a gente está escrevendo, qual é a ideia que a gente quer imprimir naquele trecho, né? Se é uma ideia de tempo, se é uma ideia de condição, se é uma ideia de causa, para a gente poder fazer o uso dessas estruturas, porque os nossos textos eles são compostos por essas partes de orações subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas. Então a gente tem que prestar atenção no que o contexto está pedindo para a gente poder fazer o melhor uso, o melhor emprego. E se a gente estiver falando de orações subordinadas, a gente tem que prestar atenção nas conjunções que imprimem cada ideia, né? As conjunções que imprimem causas, as conjunções que imprimem finalidade, as conjunções que imprimem tempo, as conjunções que imprimem proporção. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes para a gente poder fazer as classificações, vamos dizer assim, corretas, ok? Então é isso.